Bem-vindo ao Marketing Mix. Neste episódio temos um caso de grande admiração. Lançámos o desafio à diretora global de marca e marketing da Galp para entrevistar uma personalidade do mundo das marcas e da comunicação eleita por si. Vera Nobre da Costa, um dos nomes mais respeitados da publicidade portuguesa, foi a convidada. Um exemplo de liderança no feminino que está longe deste meio há vários anos e que não sabe com quem se irá encontrar. Mas nós queremos saber porque é que Joana Garopa quis fazer esta conversa com ela. A Vera Nobre da Costa era a personificação do sucesso no mundo da publicidade quando eu estava a estudar. E abandonou essa carreira e hoje vive um mundo romântico. Portanto, tenho muita curiosidade em, pôr o dedo na pessoa que na realidade foi a marca mais forte do mundo da publicidade, ou uma das marcas mais fortes do mundo da publicidade, e perceber como é que fez esta viragem para esta nova fase da sua vida. Chegou a altura de acompanhar a conversa. Vamos misturar ideias? É um blind date. Isto é tipo casamento, vem a noiva. Muito obrigada por ter bem. aceito o meu convite. Muito bem. E sentamos. Vamos sentar. Acima de tudo, queria conhecê-la. A razão do meu convite é mesmo essa, queria conhecê-la. Fisicamente não posso tocar na mesma, uma chatice, mas na realidade a Vera é uma marca que me tocou profundamente. Portanto, quando eu estava a estudar e comecei a trabalhar, a Vera estava no seu auge Começou a estudar. na Young. Bem, não vamos falar nisso. E na realidade sempre foi aquela personagem um bocadinho inalcançável. Eu tive uma pequena aproximação à Young e na altura lembro-me que ia, enfim, nervosíssima, se não mesmo em pânico, porque podia-me cruzar consigo, isto para ver o estigma que tinha na minha pessoa. E portanto queria, antes de mais, agradecer pelo seu papel e a influência que teve em pessoas como eu. Sim. E portanto muito obrigada por isso. Não tem nada que agradecer. E agora tenho uma série de perguntas, confesso que fiz aqui o meu trabalho de Força. casa. Estou cheia de curiosidade. E tenho uma primeira pergunta que tem a ver também muito com o meu feitio e que olho para si. A Vera sempre teve aquela percepção, ou eu sempre tive esta percepção de si, pelas entrevistas que deu na altura, pela sua postura, pela forma como se veste, como se apresenta, de uma pessoa exigente, portanto, uma pessoa dura. E no mundo da publicidade e dos prestadores de serviços nós temos que engolir muitos sapos. E gostava de perceber, partindo do pressuposto que estou certa, que o seu feitio é um feitio de pão, queijo, há que fazer, há que executar, mas por vezes há uns clientes que são uns verdadeiros chatos. Como é que isto se coaduna? Mal. Não vou dar esperanças. Coaduna-se mal. Eu tive que aprender à minha própria custa, não é? Portanto, eu tinha... E enfim, o tempo passa e a experiência é que acaba por resolver essas coisas, porque eu tenho uma maneira de ser, como diz, muito direta, sou muito bruta às vezes com as pessoas e às vezes abria a boca cedo demais, às vezes dizia coisas que não devia dizer e fui pagando à conta disso e, portanto, fui aprendendo, não é? Quando eu cheguei a um lugar de topo, isto é, quando eu fui para presidente da Young & Rubicam, eu tinha para trás já 13 anos de experiência em agências de publicidade. E desses 13 anos, 10 anos foram numa multinacional que foi a McCann Erickson. E, portanto, isso deu-me tarimba, não é? Deu-me tarimba e a McCann teve um papel muito importante no meu desenvolvimento profissional, porque houve uma pessoa, que é o António Silva Gomes, que apostou, e apostava não só em mim como noutros, mas apostou em mim e, portanto, facultou-me uma série de formação fora de Portugal, nos Estados Unidos, em Inglaterra, na Alemanha, etc., e em que eu fui aprendendo, porque sabe que naquela altura não havia cursos de publicidade, eu sou psicóloga, eu sou licenciada em Psicologia, eu nunca tinha na vida estudado publicidade, eu entrei na publicidade pelo lado do research qualitativo. E, portanto, acabei por ir parar a um lugar
lugar, que já não tinha muito que ver com isso, mas tinha, sabe? Eu acho que a psicologia é importante. A psicologia alguma coisa a ver, foi não muito é? útil, foi muito Claro. útil. Mas é evidente que é uma questão de controle e depois as pessoas vão sabendo calar-se em algumas circunstâncias, mas olha, que às vezes não me calava mesmo os clientes. Eles já sabiam também com o que é que contavam, não é? Tinha ar disso, é verdade. E falou aí no António Silva Gomes, com quem também trabalhei brevemente e que muito respeito, e queria lhe fazer esta pergunta até no seguimento de um exercício que estamos a fazer na empresa onde trabalho, que é pedir às pessoas se conseguem identificar nos seus percursos um gesto concreto, não é? É um gesto de alguém concretamente que tenha moldado a forma como vê a vida e como, enfim, enverdou na sua carreira. Um gesto propriamente, não sei. O que me moldou muito na minha maneira de conduzir, talvez a minha vida profissional, foi um pouco da cultura que havia, cultura no sentido de cultura empresarial, que havia dentro da McCann Portugal, e que obviamente tinha muito que ver com a personalidade da pessoa que nessa altura dirigia a McCann e que era o presidente da McCann. Ele tinha, por exemplo, um lema que eu segui até ao fim, que é o Management by Walking Around. Isto é, era nunca ter as portas do gabinete fechadas. Isto chegou a um ponto tal, já no final da minha carreira, que nós mudámos de instalações e eu pus as divisórias entre as pessoas, era um open space, ali nas Amoreiras, todas em vidro. E o chão era em metal, portanto aquilo deu um look completamente diferente, muito contemporâneo, mas um bocado chocante, porque as pessoas não estavam habituadas a ter vidro, tudo à mostra, incluindo o meu gabinete. Portanto, ao contrário de alguns líderes na altura, na área da publicidade, que é a área que eu conheço, que se fechavam muito na sua torre de marfim e tal, muito distantes, de facto ali não havia isso. Isso foi muito importante, portanto, isso talvez tenha sido a coisa que me marcou. Mas sabe que é engraçado porque é assim, há coisas que me marcaram no sentido positivo e de seguir e muitas coisas que me marcaram no sentido de não fazer. Certo. São igualmente muita importantes, coisa, não é? muita coisa. E, portanto, eu acho que quando transitei de 10 anos da McCann, onde eu tinha o cargo de diretora-geral no fim, mas onde comecei como account, depois foi para Client Service Director, cliente Service Director, etc. E depois finalmente cheguei a vice-presidente do grupo em Portugal e a diretora-geral. Mas na realidade não era o número 1, não era um número 2, pronto. E na Young & Rubicam eu não tinha rede. Pois, era na mesmo Young & Rubicam eu não tinha rede, era eu sozinha e do outro lado havia um lago que era o Atlântico e depois havia Nova Iorque, não é? Portanto aquilo era um bocado mais duro. E é evidente que eu ao princípio tive alguns tropeções, mas a coisa correu bem e portanto, pronto, lá fui andando. E deixou a agência muito bem quando saiu. E deixei a agência muito bem quando saí. E se calhar vai-me repetir alguns nomes, que é, eu li alguns que o sucesso de uma pessoa se media pelo número de pessoas que tinham trabalhado com ela e que se tinham, enfim, surgido de alguma forma de sucesso na vida. Algum que tenha aquela coisa de eu detetei este talento e claramente hoje conseguiu dar eu acho que o Miguel Ralha. Miguel Ralha, porque o Miguel Ralha, quando entrou para a McCann, não estava na área, portanto, mas o Ralha, quando eu fui para a McCann, eu tentei puxar o Ralha para diretor, e só não puxei para diretor porque os marotos dos meus diretores criativos, que hoje em dia são dois grandes amigos meus, que é o José Carlos Bontempo e o Diogo Anaori, mas eles quiseram outra pessoa e depois mais tarde acabou por ser até hoje, não é? Acabou por ser o time Maravilha, que agora são a Bar Ogilvy, estão no grupo WPP, mas acabaram por fazer eles próprios uma equipa. Já estava a ver. Chamo sempre a atenção para esse pormenor quando eu estou com eles, vocês não quiseram. Exato. Olha, e tem assim alguma campanha que tenha sido aquela que até hoje lembra como o trabalho mais... Eu tenho. Tem muitas, temos mas muitas, assim, temos muitas porque nós tivemos campanhas que marcaram, não é? Portanto, ainda no outro dia alguém me mandou um WhatsApp e eu perguntei, e vais de férias para onde? E a resposta foi, vá para fora cá dentro. Portanto, uma campanha que nós fizemos para o turismo interno, na altura. Vá para fora, cá dentro. Obviamente também a campanha do Pastor e da Telecel. Estou sim!
é o momento! É para mim! Mas talvez uma das coisas que me deu mais gozo, até num sentido mais alargado, foi a campanha que nós fizemos para Timor, que foi realmente uma campanha gráfica, portanto foi apenas um anúncio de imprensa, mas que eu achei que ganhou, aliás, prata em Cannes e em vários outros festivais. Era apenas uma imagem de um código de barras, mas atrás das barras eram duas mãos. E houve uma coisa muito impressionante, foi que conseguimos que num jogo qualquer de futebol, os jogadores entrassem todos em campo com as camisolas, com os t-shirts, com a imagem do código de barras da campanha. Mas houve muitas campanhas que nós fizemos e que eu gostei, umas gostei mais, outras gostei menos. Mas claro. E agora, uma das perguntas que eu tinha para lhe fazer, confesso-lhe que quando pensei em falar consigo, enfim, além do seu histórico, da sua carreira, da sua vida, que mudou radicalmente, e a Vera, continua a Vera, claramente, mas tem uma serenidade muito grande em si, na forma como fala, como se expressa. E o mundo da publicidade não é um mundo sereno, é um mundo de adrenalina. E, portanto, como é que se faz esse shift para estar de um lado e passar para o outro, não é? Eu acho que o passar para o outro é porque se esteve no anterior. Eu acho que as coisas têm um prazo de validade. A partir de uma certa altura eu senti que estava no momento de sair. Para mim foi um momento que foi um bocadinho empurrado por uma situação internacional que não teve nada a ver, quando a WPP comprou a Young & Rubicam, que era uma empresa privada, e foi exatamente aí que eu comecei a tentar sair, não é? Já não me apetecia ter a adrenalina ligada todo o dia, percebe? Aquilo na publicidade está-se com a adrenalina ligada todo o dia. A adrenalina e os horários, porque não há horários. Portanto, eu comecei a virar-me para o oposto, curiosamente, não é? Portanto, os meus interesses agora são os jardins. Depois, como eu sou muito obsessiva, resolvi fazer uma pós-graduação de jardins e paisagem para a Universidade Nova, porque eu sabia relativamente pouco de jardim, pouco não, sabia nada de jardins. E depois comecei a me interessar pelos jardins japoneses, fui para a Universidade de Kyoto e tirei lá um curso na Universidade de Kyoto sobre jardins japoneses e entrou-me uma paixão pela cultura japonesa. E vou lá todos os anos, só este ano foi o primeiro ano em 12 que eu não fui lá porque as viagens ficaram, enfim, mais ou menos interrompidas. E a minha onda agora é essa, portanto, o que eu gosto é isso. Eu escrevo todos os meses desde 2002 para uma revista de jardinagem, que se chama Revista Jardins, que hoje em dia ainda existe, e comecei a escrever sobre jardins que eu visito no mundo inteiro, porque é um pretexto para viajar, para ver coisas diferentes, jardins, paisagens, tudo, sei lá. Já escrevi sobre a Antártica, não é um jardim, é o contrário do jardim, mas a paisagem merece que se fale dela. E adquirir conhecimentos, porque todos os dias é preciso adquirir conhecimentos novos. Sim, sem dúvida. Estive aqui a fazer o trabalho de casa e apanhei uma entrevista sua em que disse uma coisa que eu achei um piadão e que se pudesse desenvolver um bocadinho, gostava mesmo muito, que tinha a ver com o prazer do sucesso e um certo ciclo naquilo que é o sucesso, que é primeiro a pessoa desenvolve tudo à volta do dinheiro, quer sempre mais dinheiro, depois a seguir quer prestígio e reconhecimento e depois no fim o poder. E o ponto é, mas a seguir ao poder há mais qualquer coisa. Porque entretanto a vida continua. O poder perde-se, não é? O poder perde-se. O poder perde-se. Isso aí não há volta a dar-lhe. Ou por uma razão ou por outra, o poder perde-se. O desejável é ter saúde suficiente e ter a possibilidade e meios de a seguir trabalhar a tal serenidade. Ok. De que falava. Sim. É o que vem a seguir. É o que vem a seguir. É a pessoa encontrar um caminho, uma área onde se sinta bem consigo própria, bem com os outros e onde já não tenha necessidade se a pessoa fica amarga e tem que continuar ainda a mostrar que pode competir, isso aí não é serenidade. Sim, claro. Portanto, eu estou a falar, acho que sim, acho que a seguir a isso eu acho que é a possibilidade de se poder passar, dar o salto, não é? Se poder passar e ter talvez um bocadinho mais de introspeção.
Ok. Muito obrigada pelo seu tempo Muito e por esta conversa. Muito obrigada. Isto foi uma ideia muito original. E eu não estava à espera, foi muito inesperado. Ainda bem, e espero que tenha gostado. Gostei muito de a conhecer. Obrigada. Supriu todas as expectativas, portanto aprendi muito nestes 20 minutos de conversa que tivemos e é sempre bom um bocadinho olharmos para trás para perceber para onde vamos e acho que esta conversa ajuda muito nesse processo. Portanto, gostei muito obrigada pela oportunidade, pelo sítio maravilhoso que escolheram. Isto foi um teaser, autenticamente um teaser publicitário irresistível, porque a minha vaidade não podia deixar em branco quem é que queria tanto, ao fim destes anos todos, ainda ter uma conversa comigo, que estou completamente fora desta área e que já nem sequer conheço nem as pessoas, nem as campanhas sequer. Foi interessantíssimo, gostei imenso de conhecer a Joana. Gostei muito, foi muito agradável. Muito obrigada, Maria José, muito obrigada, Marketing Mix. Podem me contratar se quiserem, tá?